Meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nesse momento gostaria de saudar o nosso pastor Bruno, Amém, nosso irmão presbítero Montezinho, auxiliar de trabalho, nosso irmão Adivaldo Neto, Amém. os irmãos que nos assistem pela live, que Senhor esteja abençoando a todos, aqueles que nos escutam pela Poço Dantas FM 104.9, que Deus esteja os abençoando nessa noite e venha falar aos vossos corações através da palavra de Deus. Nós queremos apenas ler um versículo que se encontra em João, capítulo 11 e o versículo 35. Apenas esse versículo que diz assim: Jesus chorou. Pronto. Vamos ficar com esse versículo aqui, João 11, 35, que diz que Jesus, ele chorou. Ao estudarmos os evangelhos, a palavra de Deus, nós não encontramos Jesus sorrindo. Algo interessante que você não vai encontrar Jesus ele sorrindo nos evangelhos, na palavra de Deus. Mas em algumas ocasiões, pelo menos em 3 ocasiões, você vai encontrar Jesus chorando. Primeira ocasião, você vai ver que Jesus chorou quando foi justamente a casa de Marta e Maria, né? Quando Lázaro estava morto. A segunda vez que Jesus chorou está lá em Lucas capítulo 19, versículo 41, quando ele viu a situação de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chorou, né? Por ver a situação de Jerusalém. E outra vez ele chorou quando esteve lá no Getsemane, né? Isso você não vai encontrar nos evangelhos, mas o escritor aos Hebreus ele revela isso no capítulo 5 e o versículo 7, que Jesus chorou. Então, pelo menos por 3 ocasiões nós encontramos Jesus chorando, mas não encontramos na Bíblia Jesus sorrindo, mas encontramos Jesus chorando. E eu quero nesse momento falar sobre a importância do choro, trazer para você que o choro ele é importante na nossa vida cristã, como servos de Deus, não é verdade? Na verdade, o choro ele faz parte do avivamento cristão. Com isso, não quer dizer que todo choro seja o avivamento cristão, como também toda forma de glorificar não é avivamento cristão. Mas o choro ele faz parte do avivamento cristão. É um dos grandes pregadores, né, do nosso tempo, da nossa época, Billy Graham. Ele disse o seguinte, que o avivamento não é descer a rua com grande tambor, é subir o Calvário com grande choro, né? Não é descer a rua com grande tambor, mas subir o Calvário com grande choro. Então o choro ele faz parte do avivamento cristão, Então nós encontramos na Bíblia falando que Jesus chorou. Mas aí fica-nos uma pergunta, uma dúvida: por que foi que Jesus chorou, né? O que levou Jesus justamente a chorar? Alguém poderia dizer assim, não, ele chorou porque estava com pena de Marta e de Maria, né? Mas ele foi para ressuscitar Lázaro, né? Ele foi justamente para ressuscitar Lázaro. Ele chorou porque ele tinha morrido, mas ele foi para ressuscitar Lázaro, né? Fica-se uma interrogação, né? Por que foi que Jesus chorou? Qual o motivo que levou Jesus a chorar? E pelo menos, eu encontro aqui 3 motivos pela qual nós vemos que Jesus ele chorou, né? 3 motivos aqui: pela infinita graça e a infinita misericórdia de Deus. O primeiro motivo que nós encontramos pela qual Jesus chorou, porque o choro de Jesus naquela ocasião ele revelou justamente a sua humanidade, né? Revelou justamente a sua humanidade, mostrou que Jesus era homem, né? Era Deus, mas também era homem. O choro ele revelou justamente os males que o pecado ele causa na vida do homem, né? E Jesus chorou porque na verdade, ele viu justamente os males que o pecado ele causa justamente na vida do homem. Interessante que esse comentário, me parece que ele está na Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Que fala justamente sobre isso. Me parece que é na Bíblia de Estudo Pentecostal. Mas existe um escritor que ele diz que justamente ele chorou porque na verdade ele viu os males que causam o pecado, justamente a dor e o sofrimento, né? E Jesus vendo ali aquelas mulheres chorando de forma desesperada e vendo justamente o mal que o pecado estava causando na vida deles, que não era para ser assim, isso não faz parte da vontade de Deus, não era o plano de Deus, né? Mas foi justamente um desvio, né? Foi justamente um ato de rebeldia e de desvio que fez com que
né, o pecado entrasse no mundo e ali agora o pecado vinha trazendo dor e sofrimento, não só a Marta e a Maria, mas quantas pessoas, gerações passadas não vinham sofrendo por causa do pecado, e futuras gerações também vinham sofrendo por causa do pecado. Então Jesus chorou por ver os males que o pecado tem causado justamente à humanidade. E outro motivo que eu encontro pela qual Jesus chorou foi justamente ali Jesus revela justamente a sua empatia, né? A capacidade de sentir o que elas estavam sentindo, né? A capacidade de sentir a dor que elas estavam sentindo, a dor, né? A morte, a dor que a morte causa, a dor que a morte provoca, né? Assim, mesmo que ele foi para justamente ressuscitar, fazer um milagre, mas Jesus conseguiu sentir, né, o que elas estavam sentindo, né? Sentir a dor que a morte causa, né? Porque diante da morte, irmãos, é interessante que você não tem palavras para você consolar alguém, né? Você não consegue encontrar palavras, não tem como você consolar uma pessoa, não tem como você dizer não chore, né? Só encontrei uma pessoa que disse não chore, que disse não chore, e logo após ele dizer não chore, ele trouxe o consolo, foi justamente Jesus. Mas o restante, quando diz não chore, mas ele não tem como trazer o consolo, né? Assim, não tem como trazer o consolo, porque não tem como trazer, porque diante da morte não tem palavras, nós não temos palavras justamente para consolar. Só existe um que tem condição de consolar, de transformar o nosso choro em alegria, é justamente Jesus, né? Diante da morte, diante das aflições, é Jesus. Mas eu quero trazer para você, meus amados, vocês que nos acompanham nessa noite, que nos assistem, que nos escuta pela Poço Dantas FM, também nos assiste pela live, que, como eu disse para os irmãos, o choro ele faz parte do avivamento cristão. Nem sempre é ruim o crente chorar, né? O choro, de certa forma, ele traz alguns benefícios na nossa vida. Se você for ler a Bíblia, se você for vasculhar, você vai ver que pessoas que choraram, eles foram abençoados. Existem pessoas que passaram por esses momentos, né? Choraram, sofreram, mas foram justamente abençoados. Quem sabe você esteja chorando, quem sabe você esteja passando por uma situação, por uma dificuldade, por um problema, mas o tempo de cantar vai chegar na sua vida. Glórias a Deus. Deus, ele tem poder para fazer um milagre na sua vida. Deus tem poder para transformar o seu choro em alegria. Glórias a Deus. Aleluia. Nós encontramos aqui, meus amados, algumas bênçãos através do choro. Primeiramente, nós encontramos aqui bênção pessoal. Nós vimos que o choro, ele comove, né? O choro, ele comove. Você vai ver isso justamente lá em Lucas, capítulo 7, versículo 13. O choro, ele comove. Não há quem não se consiga, não há quem não se comova diante do choro. Por mais que você tenha, por mais que você não goste daquela pessoa, por mais que você não tenha aproximação daquela pessoa, e talvez alguém queira até desejar o mal, mas diante do choro, o choro, ele comove as pessoas. Glórias a Deus. E Jesus... houve um momento que o choro comoveu Jesus. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, capítulo 7, versículo 13, vai falar justamente daquela viúva de Naim, né? Que o seu filho tinha morrido, né? E eles iam levando justamente para ser sepultado. E aquela mulher, ela chorava, né? E o choro daquela mulher comoveu Jesus. E Jesus, vendo aquela situação, Jesus disse, não chores. Aleluia. Aleluia. E logo após Jesus dizer isso, ele ressuscitou o filho dela e fez com que aquele choro se transformasse em alegria. Glória a Deus. Aleluia. O choro, ele comove, meus amados. Nós encontramos aqui também, nós encontramos justamente lá em Segundas Reis, capítulo 20, né? Um texto bem conhecido, mas eu quero trazer para você nesta noite um texto bem conhecido, Segundas Reis, capítulo 20, e mostrar para você que o choro, ele comove. E a Bíblia vai dizer que naqueles dias adoeceu Ezequias, né? E a doença dele foi de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja, irmãos, a palavra do profeta como foi dura. A Bíblia vai dizer que ele adoeceu de morte, e o profeta veio, quem sabe ele pensava que a palavra seria uma palavra de Deus de conforto, de cura, mas olha só, ordena a tua casa que tu vai morrer, tu não vai viver. Ele na expectativa e na esperança de ser curado, né, ser curado da enfermidade, né, que ele estava sentindo naquele momento, mas a palavra do profeta foi justamente, ordena a tua casa porque morrerás e não viverás. Aleluia. Sabe o que o rei fez?
A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, fiz o que Ah, Senhor, ser servido de te lembrares que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia vai dizer, e chorou Ezequias, muitíssimo ele chorou. Muitíssimo Ezequias chorou diante de Deus. Olha o que é que vai dizer, irmãos. E sucedeu que, havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Aleluia. E eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Olha só, irmãos, ouvi as tuas orações, pastor, e as tuas lágrimas. Não foi só oração, foi também as lágrimas. Aleluia, glórias a Deus. Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Você veja, irmãos, assim, como as lágrimas, elas são importantes para Deus. Aleluia. Aleluia, o choro ele comove naquele momento, irmãos. Deus mudou, aleluia, a determinação, porque o negócio era para morrer mesmo. Mas Deus disse: eu vou dar mais a ele, eu vou dar mais vida, eu vou dar mais um tempo de vida a ele, aleluia, porque ele tem se humilhado, tem chorado diante de mim, e Deus fez justamente, irmãos, porque Deus se comoveu com o choro do rei Ezequias. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, o choro, irmãos, o choro, ele comove, glórias a Deus. Você vai ver, irmãos, 1 Samuel, um texto bem interessante, capítulo 1, versículo 7, capítulo do primeiro livro de Samuel. Olha só como é interessante. A Bíblia vai dizer o seguinte: e assim fazia ela de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Ana chorava porque subia à casa do Senhor para fazer o sacrifício, não podia ter filho, e a outra irritava Ana, e Ana chorava. No versículo, olha só, no versículo 7 ela chorava. No versículo 10, olha o que é que diz: ela, pois, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela continua chorando. Mas quando chega no versículo 18, olha o que diz o versículo 18. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, depois dela ter chorado, depois dela ter derramado a sua alma perante o Senhor, ela se foi o seu caminho, e o seu semblante já não era mais triste. Glórias a Deus. Mas olha, irmãos, o que é que diz no capítulo 2 e o versículo 21. Capítulo 2 e o versículo 21, visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos, e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ainda, além dela ter tido Samuel, ela ainda teve aqui, olha, ela ainda concebeu 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O Senhor visitou Ana, o Senhor se lembrou de Ana. Deus, irmãos, ele é Deus, e o choro ele comove. As tuas lágrimas, elas não caem por terra e ficam por terra, elas estão diante de Deus. Eu vou mostrar para você como as tuas lágrimas, elas não estão no esquecimento, elas estão diante de Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. O choro ele comove. O choro também, irmãos, traz memória às nossas raízes. Glória a Deus. Às vezes é bom chorar, porque o choro, ele lembra quem nós somos. Aleluia. Ele lembra as nossas raízes, as nossas origens. E vou mostrar para você o que é que a Bíblia diz no Salmo 137. Salmo 137. Aleluia. O choro, irmão Edivaldo, ele lembra quem nós somos. Aleluia. Olha só o que é que diz Salmo 137 e o versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. Aleluia. O choro, ele traz à memória as nossas raízes, quem nós somos. Glórias a Deus. Nos faz lembrar quem nós somos, o que Deus fez em nossa vida. Aleluia. O choro, ele traz justamente as nossas raízes. Aleluia. Veja só Salmo 126. Salmo 126. Olha o que é que diz o Salmo 126, do versículo 1 ao versículo 3.
quando o Senhor trouxe, olha só, ele estava chorando aqui no Salmo 127, eles estavam chorando junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Olha só como era que eles estavam aqui, irmãos, chorando, lembrando de Sião. Mas olha só o que Deus fez, Deus mudou o cativeiro. Olha só o que Deus fez aqui no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe dos cativeiros que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Aleluia! Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, estamos alegres, aleluia. Quem sabe, irmãos, alguém dizia assim, aleluia, ali é aquele povo que adora o Deus de Israel, olha a situação dele, olha eles ali no esquecimento, oprimido, glórias a Deus, oprimido, esquecido, abandonado, Deus deles abandonaram eles, tanto que eles foram fiéis ao seu Deus e agora estão no esquecimento, estão no abandono, mas o cativeiro mudou, aleluia, e eles agora no Salmo 126 estava dizendo, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. É assim, aleluia, que Deus, ele vai fazer. O choro nem sempre é um sinal de fraqueza, nem sempre o choro é um sinal de fracasso na nossa vida, aleluia, mas o choro, irmãos, ele comove, ele traz bênção. O choro, ele revela a nossa humanidade, o choro revela justamente que nós somos impotentes e só um que tem todo o poder, e esse alguém é Deus, para transformar o nosso choro em alegria. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome. Aleluia. O choro, ele traz as nossas raízes. O choro também, ele demonstra arrependimento. Mateus capítulo 26, versículo 75, a Bíblia vai dizer que antes que o galho cantasse, Jesus disse a Pedro que Pedro negaria Jesus, e Pedro ali chorou. A Bíblia vai dizer que Pedro chorou em Mateus capítulo 26, versículo 75, Marcos capítulo 14, versículo 72, revela também que Pedro chorou logo após o galo cantar. Lucas capítulo 22, versículo 62, da mesma forma Pedro chorou, mas quando você chega lá em João capítulo 21, versículo 21, do versículo 15 ao 17, Jesus aparece a Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, amo, Senhor. E Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele diz, amo, Senhor. E pela terceira vez ele diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, ele agora se sente, né? E ele agora sente-se frustrado, ele se entristece, diz, Senhor, tu sabe o que Jesus diz? Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Aleluia, apacenta as minhas ovelhas. Jesus poderia muito bem dizer, olha, você fez isso, fez aquilo, não, mas apacenta as minhas ovelhas, porque mais atrás ele chorou, e o choro de Pedro não foi um choro de hipocrisia, mas foi um choro justamente de arrependimento, que lá na frente Jesus aparece a ele e dá a ele uma grande responsabilidade justamente sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glória. Aleluia. O choro, ele demonstra arrependimento. O choro também, irmãos, ele revela a unidade da igreja. O choro, ele revela a unidade da igreja. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 15, Paulo diz, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram, né? Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 12 de Romanos. Glórias a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 12 e o versículo diz assim, eu inverti, alegrai, capítulo 12 e o versículo, alegrai com os que se alegram, não, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha só, o choro revela a unidade, né? Se alegre com os que se alegram, mas está chorando, chora também juntamente com ele. Revela justamente, irmãos, a unidade da igreja, que nós somos um povo que estamos unidos. O irmão está alegre, se alegre com ele, né? Se alegre com ele, porque se Deus abençoou ele, seja feliz porque Deus abençoou ele, mas ele está chorando, está sofrendo, chore também com ele, ele faz parte do corpo de Cristo, é irmão seu, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que o choro, ele traz bênção pessoal, mas ele não só traz bênção pessoal, o choro também ele traz bênção espiritual. O choro traz bênção espiritual. A Bíblia diz que os que choram, eles serão consolados. Mateus capítulo
Mateus capítulo 5 e o versículo 4. Veja só o que é que diz. Mateus capítulo 5 e o versículo 4. Glórias a Deus. Capítulo Glória 5. a Jesus. E o versículo 4 vai dizer o seguinte: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Está chorando, tá? Mas você vai ser consolado. Aleluia. Deus vai te consolar. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, o choro, ele traz bênção, ele traz promessa de consolo, né? Bênção espiritual. Os que choram também, irmãos, tem promessa de felicidade, né? O que diz o Salmo 126, né? O Salmo 126, olha só o que é que diz o Salmo 126. Nós lemos aqui, mas vamos ler de novo aqui mais outros 2 versículos desse mesmo Salmo aqui, 126. Os que choram, aleluia, eles têm promessa de felicidade, glórias a Deus. Olha só, Salmo 126, olha o que é que diz os versículos 5 e 6. Diz assim: os que semeiam e lágrima cegarão com alegria. Aí diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Ou seja, é uma promessa de Deus. Os que choram, ele tem promessa de felicidade. Está aqui o que a Bíblia está dizendo: os que semeiam em lágrimas vai colher com alegria, cegarão com alegria. Aí diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele diz: voltará sem dúvida, olha, sem dúvida, aleluia, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Glórias a Deus. É a promessa de Deus. É promessa de Deus. Então, não, se você está chorando, mas o tempo de cantar, ele vai chegar em sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. O choro, irmãos, ele também, o choro também é uma forma de nós servirmos a Deus. Nós também servimos a Deus. O choro é uma forma de nós servirmos a Deus. E Paulo vai dizer isso. Veja só em Atos, capítulo 20, o versículo 19 de Atos dos Apóstolos. Olha só, uma forma de serviço também. Olha só, glórias a Deus. Atos, capítulo 20, versículo 19, diz o seguinte: servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas. E tentações pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Ou seja, não só servir ao Senhor com toda a humildade, mas também com muitas lágrimas, né? Servir a Deus com humildade, mas também com muitas lágrimas, né? Glórias a Deus. É a forma de nós servirmos a Deus. O choro também, irmãos, ele demonstra amor. O choro, ele demonstra também amor. Aqueles que choram, eles demonstram também amor. O choro é a demonstração de que nós amamos alguém. A Bíblia vai dizer justamente lá em Lucas, capítulo 7, versículo do 37 ao 50. Jesus estava na casa de um fariseu, né? E estando lá, chegou uma mulher, e aquela mulher, ela trouxe uma especiaria preciosa, né? Derramou ali sobre os pés de Jesus e chora. Vamos ver aqui o que é que diz aqui, Lucas capítulo 7, versículos 37 ao 50. Olha só lermos aqui a primeira parte para você ver que o choro, ele demonstra amor, né? É uma demonstração de amor. Capítulo 7, versículo 37, diz assim: olha, e eis que uma mulher da cidade, olha, uma pecadora, olha, sabendo que ele estava na mesa em casa de um fariseu, olha, levou um vaso de alabastro, olha, com unguento, olha, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas. Essa mulher, ela começou a molhar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, começou a regar com as suas próprias lágrimas. Veja só, e enxugava com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia-los com unguento. Olha só, ela chorava, regava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas e enxugava com os seus cabelos. Veja só a atitude dessa mulher. Agora veja a atitude do fariseu. Quando viu o fariseu que tinha comovido, falava consigo, dizendo, o fariseu dizia: se este fosse profeta, bem sabia quem é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. Olha só o julgamento precipitado que ele fez. Olha, e Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho para dizer. Ele diz, Senhor. Olha, aí ele conta justamente aquela parábola, como os irmãos sabem, e
como os irmãos sabem. E no versículo 44 ele diz assim, e voltando para a mulher disse, Simão, vês aqui esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Olha, não me ungiste com óleo, mas esta ungiu-me com um unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados se lhe hão perdoados, porque muito me amou, olha só, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Olha só, Jesus mostrou que a atitude dessa mulher foi uma atitude de amor, né? Foi uma atitude de amor. Ele diz aqui no versículo 47 que a atitude dessa mulher foi justamente uma atitude de amor, porque muito me amou. Ela me amou. Essa atitude que ela fez foi uma atitude de amor, porque ela me amou. Você não, mas ela me amou. Glórias a Deus. Aleluia. Então o choro, ele demonstra amor. E o choro também, irmãos, ele não só traz bênção pessoal, como nós mostramos. O choro, ele traz bênção espiritual, e o choro também, ele traz bênção futura. Glórias a Deus. O choro, aleluia, ele revela, como eu disse para os irmãos, ele revela a nossa impotência, que nós somos impotentes, né? Mas que Deus, ele é grande, que todo poder está nas mãos de Deus. E eu quero aqui mostrar para você em Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5. Glórias a Deus. Capítulo 5 e o versículo 5. Diz assim, e me disse um dos anciões, não chores, e eis que, olha só, a partir do versículo 1, e vim da destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João teve essa visão, e viu um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aleluia. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aí olha só, irmãos, João, diante de uma visão tão grande, tão terrível, João se sentiu impotente e dizia o seguinte no versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele, né? João se sentia impotente e dizia isso, mas no versículo 5, olha só, e disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia. O choro, ele revela, irmãos, que nós somos impotentes, mas na nossa impotência, Deus, ele sempre aparece, Deus, ele sempre se manifesta, a sua glória é revelada e o nome de Deus é glorificado. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. O choro, irmãos, ele precede a vitória. O choro, ele precede a vitória. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Glórias a Deus. O choro, ele precede justamente a vitória. Glórias a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. E eu vou provar para você nessa noite. As tuas lágrimas que você tem chorado. Não sei, quem sabe você nos seus aposentos, no seu quarto, tem chorado, e às vezes, porque é o seguinte, às vezes nós aparecemos de uma forma, mas nem sempre da forma que nós aparecemos é como nós estamos. E muitas das vezes, irmão, só quem sabe a nossa intimidade com Deus é eu e você, né? Só quem sabe os momentos que nós passamos a sós com Deus, né? É você e Deus, é Deus quem sabe, é você também quem sabe. E quem sabe, muitas das vezes, você tem se mostrado uma pessoa até extrovertido, alegre diante das pessoas, mas no seu quarto, né, no momento da oração, você tem derramado justamente a sua alma perante o Senhor. E quem sabe você tem pensado que Deus, ele tem até esquecido das tuas lágrimas. Mas deixa eu falar para você, as tuas lágrimas, elas não são esquecidas por Deus. Aleluia. Jamais. Olha só, irmãos, o que é que o salmista diz no Salmo. Olha só o que é que o salmista diz no Salmo 56. Aleluia. Salmo 56 e o versículo 8. Olha só. Olha, tu contastes as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Olha só, as lágrimas de Deus
Olha só o que o salmista diz: põe as minhas lágrimas no teu odre. Aí diz: não estão elas no teu livro, ou seja, as lágrimas estão no livro de Deus. Elas põem no teu odre, ou seja, conserva ela, preserva ela, que elas não fiquem no esquecimento. Aleluia. As tuas lágrimas não estão no esquecimento. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E eu quero aqui contar, irmãos, um testemunho pessoal da minha parte com Deus, que muitas das vezes, pastor, irmão Zezinho, irmão Neto, a gente ia para a igreja no começo da minha fé, né? E a gente ali passava 1 hora, às vezes 2 horas orando ali, e muitas das vezes a gente se derramava diante de Deus, chorava, e muitas vezes ficava as lágrimas lá pelo piso da igreja. Aleluia. E aquilo que nós pedimos a Deus naquele momento não aconteceu, mas hoje nós estamos colhendo aquilo que nós apresentamos e colocamos diante de Deus. Glória a Deus. Amando e cantar. Aleluia. Aí hoje, irmão, né, nós estamos colhendo, aleluia, aquilo que nós choramos, foi regado com lágrima. Foi regado com lágrima, e nós hoje estamos vendo as sementes brotando e o nome de Deus sendo glorificado. E muitas das vezes, irmãos, a gente apresentava pessoas, aleluia, da minha família, da minha casa, que quem olhava assim dizia assim: esses aí jamais chegarão a ter um encontro com Deus. Aleluia. E hoje nós estamos colhendo, nós estamos vendo Deus fazendo. As tuas lágrimas, elas não estão no esquecimento de Deus. Quem sabe você tem chorado, aleluia, mas as tuas lágrimas, elas não estão no esquecimento de Deus. Aleluia. Deixa eu falar aqui uma bênção que Deus ele tem para a tua vida. Aqueles que chegarão no céu são justamente, irmãos, os que choram. Eu vou mostrar para você. Aleluia. Aqueles que chegam ao céu são justamente os que choram. E olha o que aqui diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Diz o seguinte: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, choraram, chegaram no céu, e Deus vai limpar toda lágrima. Não tem mais choro. Choraram lá na terra, mas aqui não tem mais choro. No céu não tem mais choro. Os que choram chegarão no céu. Glórias a Deus. Então não se preocupe. O teu choro, a tua lágrima, ela está diante de Deus. Ela não está no esquecimento. Glórias a Deus. E você vai ver e você vai colher, aleluia, justamente aquilo que você tem colocado diante de Deus, que você tem pedido e tem custado lágrimas e mais lágrimas e mais lágrimas. Muitas das vezes nós não vemos, irmãos, os resultados, às vezes nós entramos por um caminho imediatista e queremos que as coisas aconteçam de forma rápida, aleluia, mas isso demora, que requer tempo, e no momento certo a vitória vem, o nome de Deus será glorificado e o seu pranto irá se transformar em alegria em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória ao santo nome de Jesus.